Boa noite, gente. Todos bem-vindos aqui ao canal Filosofia de Primeira, com aquele encontro nosso semanal, falando sobre muitos assuntos aqui. Serão assuntos mais sucintos, mas que exigem uma certa profundidade, uma certa reflexão. Primeiramente, hoje eu me dirijo aos meus colegas advogados, todos aqueles que são operadores do direito. Por isso que eu sou advogado, então nossos parabéns a todos os operadores do direito, advogados, aqueles que têm a advocacia como sua profissão, sua atuação profissional ou a sua própria complementação profissional também. Então eu gostaria de parabenizá-lo a todos. O assunto que eu trago aqui com vocês aqui, uma coisa bastante importante, bastante atual, e vocês têm acompanhado a mídia. Mais um candidato lá aqui no país vizinho, no Equador, foi morto a tiros. Isso levanta mais uma questão, uma velha questão, na verdade: a violência na política. Como a política trabalha esse componente de irracionalidade da massa, tendo por base que a política sempre é o que acontece entre os entes. Eu estou tomando aí um conceito de Hannah Arendt, quando ela fala da política. Que a política não é algo atribuído a uma instituição, necessariamente a uma pessoa, mas política é o que acontece entre os entes. Mas por que a política em si ela tem esse componente de irracionalidade distinto? Como se fosse uma espécie de fanatismo? Esse partidarismo ideológico que leva as pessoas ao fanatismo. Aí essa capacidade que isso leva o sujeito a perder a sua subjetividade e perder a sua capacidade de uso da razão, muitas vezes, ou na maioria das vezes, o que nós temos percebido. Como aqui no Brasil que acontece tantas violências aí, lideranças locais que são mortas, candidatos, histórias de políticos assassinados. E a política trabalha também essa parte, como o meu professor dizia, ela está muito impregnada nessa chamada perfídia humana, essa parte extinta do homem que precisa ser trabalhada. E por essas e tantas, quando eu vejo algumas campanhas políticas, como bom observador, às vezes usando uma boa análise de discurso, eles acreditam em fazer uma política com paixão. Isso é problemático. Não que a política não precise de paixão, mas quando se faz política pela paixão, aí razão é que entra em ação. Por que eu digo isso? Porque as pessoas perdem sua capacidade de senso crítico, sua capacidade de raciocínio, sua racionalidade, na verdade. Perde não só no sentido de não tê-la, mas perde a sua capacidade de uso, na verdade. E na história da humanidade isso acontece. Se pegar lá o próprio Império Romano, a República, o Senado Romano, onde as piores coisas poderiam acontecer, ou durante o período da história, você vê o período da história política no mundo, não só no Brasil, mas no mundo, você vai percebendo que
de vez em quando alguém era enforcado, de vez em quando alguém perdia a cabeça. Isso eu estou falando em exemplos clássicos aí, como por exemplo Charles II, que foi enforcado lá na Inglaterra no século XVII. Robespierre, que perdeu a cabeça, ele sendo um dos grandes mentores da Revolução Francesa. E outras tantos episódios de violência. Por exemplo, nos Estados Unidos, 5 presidentes assassinados, Abraham Lincoln, século XIX, John Kennedy, na década de 1960. Então você vê que essa violência na política não é algo de hoje, mas é algo que acontece, que acontece e aconteceu ao longo da história humana. Então você percebe que política é uma questão de uso racional. Às vezes o poder encanta alguns indivíduos, ora, alguns se encantam pelo poder. Então, o uso da razão na política é algo fundamental, principalmente em nossos dias que temos visto uma grande polarização. Parece que estamos às vezes voltando a uma espécie de Guerra Fria, capítulo 2, quando o mundo era bipartidário entre capitalistas e socialistas. E hoje essa briga, essa eterna briga entre direita e esquerda, entre os extremos. Então, o uso da política, se ele é feito de uso sábio e racional, traz muitos benefícios, inclusive um ambiente de paz e harmonia. Mas como onde há homem, onde há pessoas, há problemas, a política não se exime dessa grande questão. Então você vê que a violência aí, Brasil, mundo afora, dentro do âmbito político, é uma realidade que acontece desde do surgimento do homem, mas hoje de formas mais animalescas, para uma época que se prega tanto o progresso e a evolução do ser humano. Então, essa é a grande questão. É isso, pessoal.